Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje aqui no Diag Clube. Já tem algum tempinho que eu não apareço por aqui. Nós saímos agora de uma toada bem grande aí dos transtornos relacionados às substâncias e agora estou com vocês para falar a respeito do transtorno do jogo. Sejam bem-vindos. Muito bem. Falando a respeito agora do transtorno do jogo, algumas pessoas podem chamá-lo como jogo patológico, né, enfim. No entanto, o DSM-5-TR, que é o nosso manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, utiliza a nomenclatura de transtorno do jogo. Bom, esse transtorno, ele compreende o capítulo dos transtornos relacionados às substâncias. Ele é o último transtorno desse capítulo porque ele está numa segunda categoria. Então, a gente, dentro desses transtornos, dos transtornos aditivos, né, a gente tem os que estão relacionados a substâncias, que envolvem álcool, tabaco, estimulantes, enfim, e também nós temos essa segunda parte, que são os transtornos não relacionados à substância, mas que compreendem um funcionamento cerebral, prejuízos, consequências funcionais muito parecidas com os transtornos relacionados à substância. Dentro dessa subparte aí desse capítulo, compreende apenas o transtorno do jogo e é a respeito dele em que iremos falar. Devo fazer uma ressalva antes de iniciarmos os critérios diagnósticos, uma vez que esse é um problema contemporâneo e ouso dizer até uma questão de saúde pública, uma vez que nós estamos inseridos num momento onde questões relacionadas a jogos e a apostas têm tido consequências bastante importantes aí numa parcela importante da nossa população, principalmente. Eh, um pessoal que, de fato, se utiliza dessas condições de jogos, e aí a gente vai dizer já já os mecanismos que isso acontece, mas principalmente tem se deixado levar aí no que diz respeito às publicidades que envolvem também, por parte de influenciadores digitais, ou até mesmo o bombardeio desses jogos de apostas que acabamos recebendo ali com muita frequência no nosso celular. Então, ouso dizer que é uma questão de saúde pública e existem movimentos aí por fora de instituições que estão tomando algumas medidas, talvez não as mais adequadas, mas pensando nessa condição e nesse prejuízo que uma parcela da população tem sofrido no que diz respeito a esses jogos de apostas. E hoje, aqui, dentro do Diag Clube, como nós vemos todos os transtornos mentais existentes ali no DSM-5-TR, a gente vai falar desse que sim é um transtorno mental, tem uma codificação, tem critérios diagnósticos bem estabelecidos e, a partir disso, nós podemos implementar, então, tratamentos eficazes para essa condição que acaba prejudicando aí quem apresenta esse tipo de dificuldade. Bom, vamos lá. Quais são então os critérios diagnósticos que o clínico deve avaliar para considerar que aquele indivíduo apresenta uma condição de transtorno do jogo ou jogo patológico, tá? O DSM utiliza o termo transtorno do jogo e é assim com que a gente vai utilizar a nomenclatura. Então, o primeiro critério diz respeito a um comportamento de jogo problemático, persistente e recorrente, levando a um sofrimento ou um comprometimento importante, conforme indicado, por pelo menos quatro ou mais dos seguintes aspectos em um período de 12 meses. Então, a gente vai avaliar num recorte de 12 meses, o paciente precisa apresentar pelo menos quatro desses sintomas. Primeiro, uma necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores a fim de atingir a excitação desejada, o que parece muito com o princípio de tolerância que vimos nos episódios anteriores, dentro desse capítulo dos transtornos aditivos. Então, por exemplo, lembram que uma pessoa poderia ingerir uma latinha de cerveja e ela acabava se sentindo ali, enfim, tendo
uma ficava bêbada, talvez com uma latinha de cerveja, um exemplo. Difícil isso acontecer, mas vamos imaginar que fosse. Depois, para ela atingir aquele ponto necessário, talvez uma latinha não seria o suficiente, ela precisaria de 2, de 3, e aí depois 3 não é mais suficiente, ela precisa aumentar, aumentar e aumentar. Isso é o princípio de tolerância, aqui também. Então, envolve o indivíduo ir apostando cada vez mais quantias maiores para que ele possa atingir aquela excitação desejada no que diz respeito ao jogo. Então, por exemplo, para ele apostar R$ 10 já não é mais tão legal e já não é mais tão divertido. Ele precisaria apostar, sei lá, 1.000. Aí chega um momento que apostar 1.000 também não é mais tão legal. E aí essa necessidade vai sendo aumentada. Segundo ponto, inquietude ou irritabilidade quando tenta reduzir ou interromper o hábito de jogar. Então, a pessoa às vezes fala: Não, tô perdendo a linha, vou ficar sem jogar. Nesse período do ficar sem jogar, essa pessoa fica inquieta ou fica irritável durante essa tentativa. Terceiro, fez esforços repetidos e mal-sucedidos no sentido de controlar, reduzir ou interromper o hábito de jogar. Então, essa pessoa já tentou ficar sem jogar e não deu certo. Ela já tentou controlar e não deu certo, tá? São esforços repetidos e que não necessariamente tenham funcionado. 4, preocupação frequente com o jogo. Então, isso significa que, mesmo que ela não está jogando, ela está tendo pensamentos recorrentes, como, por exemplo, lembrando de uma aposta passada, ou lembrando de uma jogada passada. Puxa, se eu tivesse apertado antes, eu não tinha perdido tanto. Da próxima vez eu vou apertar assim, assim, assado. Avaliando ou planejando a próxima quantia apostada. Então, eu acho que eu vou apostar tanto, ou entende que é algo que, mesmo que eu não estou jogando, meu pensamento fica frequente no que diz respeito ao comportamento de jogo. Ou também entra aqui nesse critério o fato da pessoa tentar buscar meios de conseguir o dinheiro para que ela possa apostar. Então, como que eu vou conseguir? Vou pedir emprestado, vou fazer um empréstimo, vou atrás de um agiota, vou, né, enfim. 5, lembrando que precisa ter pelo menos 4, num período de 12 meses. O quinto envolve frequentemente joga quando se sente angustiado. Então, quando o indivíduo apresenta sentimentos de impotência, de culpa, de ansiedade, depressão, e aí ele vê no jogo uma forma de burlar isso e alcançar uma excitabilidade fisiológica durante o comportamento do jogo. Sexto, após perder o dinheiro no jogo, ele geralmente volta para ficar quite, que é aquela ideia de recuperar o prejuízo, tá? Então, eu perdi uma quantia, eu preciso jogar mais para recuperar aquela quantia. Só que às vezes, ao jogar mais para recuperar aquela quantia, eu perdi mais, e aí essa necessidade da volta acaba acontecendo. O paciente pode mentir para esconder a extensão do seu envolvimento com o jogo. Então, às vezes, né, os familiares percebem, pesquisam, avaliam e ele mente, fala que não, ou que não aposta quantias grandes, ou que não teve prejuízos importantes, ou que, sei lá, pega dinheiro de um para depois pagar o outro, e aí vai virando uma bola de neve gigantesca. Oitavo ponto aqui, prejudicou ou perdeu um relacionamento significativo, então, sei lá, relacionamento afetivo, familiar, o emprego ou uma oportunidade educacional ou profissional em razão do jogo, tá? E nono, depende de outras pessoas para obter dinheiro a fim de saldar as situações financeiras desesperadoras causadas pelo jogo. Como eu falei, é uma bola de neve. Então, aqui o paciente vai usando fundos, vai usando poupança, vai usando eh, dinheiro de outras pessoas, vai pegando dinheiro emprestado de forma ilícita, vai, enfim, ele fica nesse processo desesperado de obter o dinheiro a fim, não só de jogar, mas de saldar as dívidas em decorrência do comportamento de jogo. E aqui pode parecer estranho para algumas pessoas, gente, mas a gente precisa considerar pessoas que perdem quantias importantes de dinheiro, que perdem casas, que perdem carros, que perdem, né, enfim, às vezes as economias de uma vida inteira,
que para uns pode parecer bizarro, mas para outros é algo que talvez você até conheça alguém numa situação parecida como essa, tá legal? E eu não tô falando de pessoas que têm esse dinheiro para perder, tá bom? Tô dizendo de pessoas, e a gente sabe, eu vi uma pesquisa recentemente que o perfil de quem aposta no Brasil são pessoas de renda baixa, né? Então, eu não estou falando de ricos, não estou falando de classe média alta que tem esse dinheiro para apostar. Não, estou falando de pessoas que trabalham, que têm ali sua vida e que muitas vezes o jogo acaba sendo um fator que desorganiza tudo isso e acarreta várias outras consequências em decorrência desse comportamento. E, como último critério diagnóstico, o comportamento de jogo não é mais bem explicado por um episódio maníaco. Aqui a gente vai precisar diferenciar se a gente está lidando com um paciente que tem transtorno bipolar no episódio de mania e por isso está em envolvimento excessivo com o jogo, ou se não, não é um paciente bipolar, é um paciente que necessariamente está só com essa condição do jogo mesmo, tá legal? E eu vou falar mais a respeito disso quando a gente entrar nos diagnósticos diferenciais. Aqui, pessoal, a gente precisa especificar algumas condições, né? Então, por exemplo, eu estou lidando com transtorno de jogo episódico ou persistente. O episódico é quando satisfaz os critérios mais de uma única vez, sendo que os sintomas cedem entre períodos, de meses. Então, a pessoa joga ali durante um período, ela passa 2, 3 meses sem jogar e depois ela joga de novo. Então, eu tô falando de períodos episódicos. Ou eu tô falando que esse padrão de funcionamento relacionado ao jogo são experiências de sintomas contínuos, satisfazendo os critérios ali sem esses, intervalos, tá? Além disso, os pacientes que estão em remissão, a gente precisa considerar se é uma remissão inicial, então, quando, mesmo tendo preenchido os critérios, nenhum dos critérios foi preenchidos durante um período mínimo de 3 meses, porém inferior a 12 meses, então, de 3 meses a 1 ano sem sintomas é remissão inicial. A remissão sustentada envolve, depois de todos os critérios terem sido preenchidos, nenhum foi mais preenchido durante um período maior ali de 1 ano, tá legal? Algumas características associadas. Isso daqui, né, são informações que auxiliam o clínico a identificar melhor, no entanto, não são critérios diagnósticos que o psicólogo, o psiquiatra, né, fará como algo específico para fazer o diagnóstico. Então, aqui são algumas características geralmente associadas ao perfil das pessoas que apresentam os critérios diagnósticos lá, já discutidos lá atrás. Então, é muito comum a pessoa que tem transtorno do jogo ter distorções de pensamento. Então, são pessoas que negam, que têm superstições, sentimentos de poder e controle sobre eventos que são regulados pelo acaso, excesso de confiança. Então, tudo isso pode estar presente dentro desse modelo de funcionamento do transtorno do jogo. Muitos acreditam que o dinheiro é tanto a causa como a solução para resolver os seus problemas dentro desse comportamento de jogo. Algumas pessoas, elas são impulsivas, são competitivas, cheias de energia, inquietas e são pessoas que se entediam mais facilmente, tá? Elas podem mostrar-se preocupadas com a aprovação dos outros e serem generosas também, a ponto de extravagâncias quando ganham. Então, às vezes, quando ganha uma quantia e essa quantia não é reinvestida no jogo, essa pessoa pode comprar coisas, né? Sair, pagar para as pessoas. Então, isso pode acontecer. Outros indivíduos que também apresentam o transtorno do jogo, eles podem ter um funcionamento diferente, serem indivíduos com humor mais rebaixado, indivíduos mais solitários e geralmente utilizarem do jogo, principalmente quando estão se sentindo impotentes, culpados e deprimidos, tá? Ah, tem uma questão da especificidade no que diz respeito à gravidade do transtorno. Então, o leve é quando ele preenche ali, de 1 a 9, ele preenche 4 ou 5 critérios só. O moderado é quando ele está entre 6 e 7, e o grave quando ele preenche de 8 a 9, que é a totalidade dos critérios diagnósticos, tá? O desenvolvimento e o curso do transtorno. Então, o início, ele pode acontecer durante vários períodos da vida, tá?
No entanto, geralmente acontece no início da vida adulta, mas ele pode aparecer ali durante a idade adulta mais avançada. De modo geral, o transtorno ele se desenvolve durante os anos, mas a progressão ela é mais rápida nas mulheres. Então, os homens eles vão levando isso um pouco mais em banho-maria, mas as mulheres acabam progredindo dentro dessa questão do transtorno do jogo de forma mais rápida, tá? Isso foi percebido no sexo feminino. A maioria dos indivíduos demonstra um padrão de jogo com aumento gradual, tanto da frequência com que eles jogam, como também do valor que é apostado, tá? Certamente é muito esperado, e isso eu destaquei para deixar bem claro aqui para vocês, que formas mais leves de jogos podem progredir para casos mais graves. E aí vocês me perguntam, Tamires, mas eu não posso entrar? Não posso baixar o tigrinho? Não posso baixar o jogo do aviãozinho para tentar só uma vez e vai? Minha orientação, não baixe, não baixe, não faça. E eu digo isso pensando em mim mesma. Eu sei que eu não posso jogar, porque se eu jogar, eu vou ficar nesse processo de voltar, de recuperar, disso, daquilo, mesmo conhecendo toda a dinâmica. Por quê? Quando a gente está executando um comportamento de jogo e você ganha, há uma descarga importante de várias coisas no seu cérebro. A gente pode destacar aqui a questão da dopamina, de ser algo extremamente dopaminérgico, reforçador nesse sentido, que vai ativar essa sensação de prazer, né? E é exatamente por se tratar de um mecanismo, né, de estilo de reforçamento intermitente que vai nos manter presos ali àquela condição e aquele comportamento de jogar. Puxa, e tem uma distorção que é muito comum em pessoas que têm transtorno de jogo, eu acabo atendendo bastante essa demanda no consultório, que é aquela distorção cognitiva a respeito de que, se eu venho perdendo, cada vez que eu perco, eu tô mais próximo de ganhar. Então, se eu tô perdendo há vários dias, semanas, isso quer dizer que eu tô bem mais próximo do momento de ganhar. E isso mantém o indivíduo aqui dentro. Então, desde as formas mais leves até as, né, podem ter progressões muito ruins e se tornarem graves durante o tempo. Principalmente se você for mulher, mas não descarte, obviamente, que no sexo masculino isso também aconteça. A maioria relata que um ou dois tipos de jogos são mais problemáticos, embora eles possam participar de várias formas de jogo. Então, assim, para mim o mais perigoso é o do tigrinho, mas eu jogo de vez em quando na loteria. Ou, mas eu jogo de vez em quando apostando no poker. Mas eu jogo, enfim, o problema, né, geralmente está relacionado a um tipo, uma forma ou mais de jogos, mas existem outros comportamentos de jogos também. Eles tendem a se envolver em determinados jogos com mais frequência do que em outros. A frequência pode estar relacionada muito mais ao tipo do jogo do que necessariamente à gravidade do transtorno do jogo em geral. E aí eu trouxe esse exemplo do DSM para vocês. Por exemplo, sabe comprar raspadinha? Você compra, raspa e vê se você ganhou alguma coisa? Então, por exemplo, adquirir uma única raspadinha por dia pode não ser problemático. Enquanto apostas menos frequentes em cassinos, esportes ou jogos de carta podem fazer parte de um transtorno de jogo, mesmo que eu faça isso numa frequência muito menor do que comprar a raspadinha, tá? Então não é necessariamente a frequência, e sim o comportamento mais complexo envolvido no ato de apostar, tá legal? As quantias gastas em apostas não são em si indicativas de transtorno do jogo. Então, às vezes, a gente está falando de um cara que apostou 30 mil, é super comum, é super esperado, né? Diante das possibilidades e dos níveis e das gravidades ali. Então, um cara pode apostar 30 mil e não ter um problema de transtorno do jogo, e outro pode apostar 50, 100, R$ 200 por dia, e aí sim ter um problema de transtorno do jogo. Não é a quantia apostada que vai determinar a gravidade ou o problema relacionado ao transtorno, e sim todas as outras variáveis que giram em torno disso. O hábito de jogar pode ficar mais intenso durante os períodos de estresse ou depressão e também durante os períodos de abstinência de substâncias. Quando a gente está lidando com uma remissão, as pessoas podem presumir que não teria problema de voltar a jogar.
E é muito comum recaída aqui nesse sentido. A recaída ela pode acontecer de duas formas. Ou porque pode ser uma tentativa de recuperar o que eu perdi, ou eu preciso de dinheiro para, sei lá, pagar as minhas dívidas de quando eu jogava, ou a recaída pode ser: "Ah, agora eu acho que eu consigo controlar". E aí o paciente volta e faz a mesma coisa, tá? A manifestação precoce acaba sendo mais comum em homens, e indivíduos que começam a jogar na juventude, geralmente é uma coisa mais familiar ali dentro de um coleguismo com os amigos e tudo mais. No entanto, uns permanecem com esse comportamento, outros, né, não necessariamente, e a vida segue a partir de então. O desenvolvimento precoce do transtorno também está mais associado a pessoas que são mais impulsivas ou que possam fazer uso ali de substâncias psicoativas. Bom, o jogo pela internet, ele está sendo associado a comportamentos de jogos arriscados e problemáticos entre os jovens, por ser conduzido de uma forma mais isolada. Porque o que que você precisa para apostar? Um celular, internet, para baixar um aplicativo ou para entrar lá na página de aposta, e é só isso que você precisa. Antigamente, tinham as casas de apostas, as pessoas precisam sair, irem até lá, jogar e tudo mais. Hoje não, a gente aposta de qualquer lugar, de qualquer jeito, e isso acaba sendo um complicador, tá? Algumas características de videogame se sobrepõem ao comportamento do jogo e podem influenciar o seu curso. Então, no que diz respeito àquelas condições de ganhar, de serem, de descobrirem tesouros e tudo mais, e compra e aposta, enfim. Muitos estudantes de ensino médio ou universitários que desenvolvem o transtorno, eles podem amadurecer e deixam de apresentar com o tempo, embora ele permaneça sendo um problema para toda a vida em alguns desses jovens, tá? O início na meia-idade ou idade mais avançada acaba sendo mais comum em mulheres. Aqui um grande problema, quando nós falamos na associação com pensamentos ou comportamentos suicidas. Num estudo que foi feito nos Estados Unidos, prestem bem atenção nesse número, tá? Até metade da amostra relatou ideação suicida, ou seja, pensei em findar a minha vida como uma forma de resolver o problema, tá? Ainda nesse estudo, 17% de fato tentaram suicídio, tá legal? Então a gente está falando num índice muito alto para uma população aqui que apresenta essa condição do transtorno. Já um estudo feito na Suécia mostrou que, em comparação com indivíduos sem transtorno do jogo, aqueles entre 20 e 74 anos com o transtorno de jogo têm uma taxa 15 vezes maior de morrer por suicídio, tá? Então, aqui, o suicídio, ele vem muitas vezes como uma estratégia de resolução de problemas, uma vez que, lembram que eu falei, é uma bola de neve gigantesca, e aí, quando o indivíduo idealiza ou tenta ou tem um plano suicida, é porque para ele a única forma de resolver o problema é aquilo, é terminando com a própria vida, tá? Então, seja pelas cobranças das dívidas ou dos prejuízos ou, né, dos sintomas depressivos que entrelaçam aí com o comportamento do jogar patológico. Então, a gente está falando com um risco muito importante e que nós devemos ficar bastante atentos, tá? Bom, aqui alguns diagnósticos diferenciais para a gente pensar. A gente precisa também diferenciar quando o paciente tem comportamento de jogo, mas não é um transtorno, tá? Então, existe o jogo profissional e existe o jogo social. O jogo profissional, ele acaba entrelaçando aqui riscos que são mais limitados, né? E a disciplina aqui nessa condição acaba sendo mais fundamental. O jogo social ocorre geralmente com amigos ou colegas e dura um tempo limitado de tempo, com perdas aceitáveis. Por exemplo, época de Copa do Mundo, vamos fazer um bolão, né? Mega da virada, vamos participar de um bolão. Então, assim, o jogo social, ele faz parte ali daquele movimento, né? Alguns indivíduos podem apresentar problemas associados ao jogo e, mesmo assim, não satisfazerem todos os critérios para o diagnóstico, tá?
O episódio maníaco, que é o momento onde a gente vai distinguir, e aqui o que vai auxiliar o clínico a fazer essa diferenciação envolve a entrevista clínica, obviamente, fazer uma linha do tempo para a gente entender a história psiquiátrica desse indivíduo. A perda de julgamento e o jogo em excesso pode acontecer durante o curso de um episódio maníaco, tá? Um diagnóstico adicional de transtorno do jogo deve ser dado só se o comportamento do jogo não se explica pelo episódio maníaco. Então, o indivíduo apresenta comportamento de jogo, tem transtorno bipolar, mas o fato dele estar jogando não significa que ele está num episódio de mania. Eu preciso ter uma forma muito acurada de se fazer esse diagnóstico diferencial e é baseado na entrevista clínica que isso vai ser realizado. Em contrapartida, o indivíduo com transtorno, ele pode, durante um período de jogo, também exibir comportamentos que se assemelham ao episódio de mania, como essa questão da impulsividade, do nervosismo, da grandiosidade, né, da excitabilidade. Mas assim que ele se distancia do jogo, essas características maníacas desaparecem, estando relacionadas só ao comportamento de jogo e não ao transtorno de humor, tá? Os transtornos de personalidade, é comum que pacientes com transtorno da personalidade antissocial e outros transtornos possam apresentar esse tipo de problema. Caso os critérios sejam satisfeitos tanto para personalidade como para jogo patológico, ambos diagnósticos podem ser dados. E por fim, os sintomas relacionados ao jogo, devido a medicamentos dopaminérgicos, geralmente medicações relacionadas ao transtorno não, a doença de Parkinson pode estimular o indivíduo e pode facilitar com que o comportamento de apostas aconteça. Aqui, nós não temos um transtorno de jogo relacionado a substâncias, como nós vemos em outro capítulo do DSM. Aqui ele pode receber os dois transtornos, mesmo que o que tem gerado esse comportamento de aposta esteja relacionado à substância dopaminérgica, tá? E por fim, as comorbidades, aquilo que é mais comum da gente encontrar nessa condição. Então, ele está associado a um quadro de saúde geral mais debilitada. Alguns diagnósticos, geralmente, taquicardia e angina, são mais comuns nessa população. Eles têm taxas mais elevadas de outros transtornos mentais, principalmente relacionados a substâncias, transtornos depressivos, de ansiedade e da personalidade. Em alguns indivíduos, outros transtornos mentais podem preceder o transtorno do jogo e estar ausente ou presente durante a sua manifestação também. O que acontece antes também pode ser um preditor, tá? E também pode ocorrer antes do início de outros transtornos mentais, especialmente transtorno bipolar, transtornos de ansiedade e também transtornos por uso de substâncias. Bom, pessoal, então era isso. Esses são os critérios diagnósticos para o transtorno do jogo ou jogo patológico. Eu vou deixar esse episódio aberto para todos, uma vez que eu tenho dito que esse é um problema de saúde pública, portanto, na minha função social, eu vou deixar esse episódio aberto a todo mundo e disponível no YouTube também. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui dentro do Diag Club ou no próprio YouTube, que eu vou responder com toda atenção e carinho. E se tiverem alguma dúvida, é só me acessar, tá bom? Um beijo e para quem tá no Diag Club, até o próximo episódio. Tchau, tchau.